Meus amados, dissemos que a crise, ela é uma oportunidade. Ela abre uma oportunidade. Meus amados, naquele momento, Josué era o líder do povo de Israel. Moisés havia morrido, Josué havia o sucedido na liderança do povo. E naquele momento histórico da história de Israel, o povo está às margens do Rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida, ou seja, o povo já havia saído do Egito, caminhado quantos anos no deserto? 40 anos de deserto, e agora estava ali na hora de entrar na terra prometida. Mas, meu amado, às vezes, ou melhor, sempre que nós estamos prestes a receber uma grande bênção do Senhor, se levanta uma grande batalha. Porque na verdade nós vivemos em guerra. Se nós vivemos em guerra, meus amados, a nossa vitória vai vir de uma batalha. Sempre virá de uma batalha. E o povo ali, após andar tanto tempo no deserto, agora estava diante do Rio Jordão, pronto para atravessar e tomar posse da sua promessa, feita há tantos anos, há gerações atrás. Eles iam tomar posse, mas existia pela frente uma cidade. Existia pela frente um povo. Existia pela frente uma batalha. Existia uma guerra a ser vencida antes de entrar na terra prometida. Imagina agora, né? O povo ali, a terra está lá, o Senhor prometeu, nos trouxe até aqui, mas tem uma cidade fortificada para que nós venhamos a derrubar. Meu amado, talvez você que esteja enfrentando uma prova hoje, você está prestes a receber a sua vitória. Não desanime, não morra, não pare às margens do Rio Jordão. Não pare, meu amado, não pare, porque mais um pouco as águas desse rio vão se abrir. Você vai atravessar com os pés secos, vai vencer a sua batalha e vai tomar posse da terra prometida. Amém? Quantos recebem isso? Amém? Amém. Aleluia. Nós dissemos que a crise, ela é uma oportunidade. E nós lemos a história de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Uma mulher que por si só já levava uma vida difícil, porque a vida de uma prostituta, se não é fácil hoje, imagine como era naquela época. Vivia sob vergonha, sob humilhação, era uma pessoa rejeitada pelo restante da sociedade. Assim era a vida daquela mulher. E não bastasse ser assim a vida daquela mulher, ela estava no caminho do povo de Deus. Ela habitava na cidade que haveria de ser destruída pelo povo de Israel, para que eles tomassem posse da terra prometida. Então hoje nós vamos falar da crise na vida dessa mulher chamada Raabe. Porque, meus amados, naquele momento em que Josué está pronto para entrar com o povo na terra prometida, para invadir Jericó, para matar, saquear, a ordem de Deus para Josué era que acabasse com tudo, que não deixasse pedra sobre pedra, não deixasse ninguém vivo, e que não trouxesse nada que pudesse contaminar o povo. Só poderiam ser trazido o quê? Ouro e prata, somente aquilo que tinha valor, que estava para ser consagrado ao Senhor. Ou seja, aquela mulher estava numa cidade prestes a ser dominada, a ser invadida por um povo estrangeiro, e ela sabia o mal que estava prestes a lhe acontecer. Tanto é porque a fama do povo de Israel corria em toda aquela região. Ela disse aos espias, como nós lemos aqui, quando Josué enviou aqueles 2 homens, e ela acolheu aqueles homens, ela disse: todos estão desmaiados de medo. Sabe o que é isso? Eles estavam desesperados. Eles já eram mortos vivos, eles já sabiam que estavam mortos, que Josué, mais cedo ou mais tarde, ele ia entrar e ia matar todo mundo, porque eles sabiam que Deus havia aberto o mar vermelho e o povo havia atravessado, que já não tinha faraó, que não tinha ninguém que pudesse resistir ao Deus. Ela diz: eu sei que o Deus de vocês é o Deus dos céus e o Deus aqui na terra, e não há quem possa resistir contra ele. Por isso o nosso povo está em grande temor, estão todos desmaiados. Por quê? Estamos desesperados, não sabemos o que fazer. Sabiam que era o fim, porque naquela época a prática era essa: um povo dominou o outro, eliminava tudo, eliminava todo mundo. E esse era o decreto de morte agora para a vida daquela mulher chamada Raabe. Ela estava pronta, esperando morrer como todos aqueles homens. Mas, meus amados, nós vamos ver no decorrer de toda a palavra, de toda a Bíblia Sagrada, que Deus escolhe algumas pessoas. Nós vamos ver que Deus faz algumas coisas diferentes na vida de determinadas pessoas, porque na verdade Ele conhece o coração dessas pessoas.
Ele sabia que existia alguma coisa diferente no coração de Raabe. E meus amados, eu posso crer que Josué enviou aqueles 2 homens, movido por Deus, para que houvesse salvação na casa daquela mulher chamada Raabe. Porque a vitória de Josué, como todas as vitórias que vinham naquela época, não estava na habilidade de guerrear daquele povo. A vitória de Josué estava na obediência a Deus. Ele sabia que a vitória dele viria do céu. E mais à frente nós vamos ver as 7 voltas ao redor de Jericó, as trombetas, as 7 trombetas, nós vamos ver que os muros caem ao grito do povo, ou seja, era algo sobrenatural a vitória prometida ao povo de Israel. Mas ele ainda assim enviou 2 espias, como um comandante prudente, ele enviou 2 homens para espiar aquela terra. Mas meus amados, nós podemos entender, e nós vamos ver isso ao final, que era o propósito de Deus para fazer algo diferente na vida daquela mulher. Nós vamos ver então que aquela mulher acolhe aqueles homens, aquela mulher guarda aqueles homens e principalmente ela se arrisca por causa deles. Meus amados, nós falamos aqui que estamos em guerra. Se você está em guerra, é preciso se arriscar. Ninguém entra numa guerra achando que não vai acontecer nada, que você vai, vai ficar dentro de um carro blindado daquele de última geração, hein? Alexandre, tem lá no exército? Tem não, né? Estamos roubados de sentar na guerra, né? Mas daquele americano lá, né? De última geração, que abate o inimigo a não sei quantos quilômetros antes do cara saber que tem um outro tanque vindo, o cara está ali, nada vai acontecer. Não, guerra não é isso não. Guerra morre americano também, não morre? É o melhor exército do mundo, mas não morre americano? Morre. Guerra é guerra e nós estamos em uma guerra, meu amado. Não podemos achar que estamos numa guerra e não podemos sofrer ataques. Todo momento nós sofremos ataque. Por isso que essa situação que você está vivendo hoje na sua vida é normal de quem está enfrentando uma guerra. Mas você sabe a quem você tem servido, é o Senhor dos Exércitos, que sempre livrou o seu povo e vai mais uma vez, no tempo dele, livrar também você dessa guerra. Ele vai lhe dar a sua vitória, assim como deu na vida daquela mulher. Meus amados, nós vamos ver que ela resolve se arriscar. E aí vem a palavra do Espírito Santo para nós nessa noite. Será que nós temos nos arriscado pela obra do Senhor? Será que nós temos nos envolvido o suficiente na obra do Senhor? Ou nós sempre pensamos que podemos estar perdendo algo de bom lá fora, por estarmos dedicando tempo demais na casa do Senhor? Nós vamos ver que aquela mulher não pensou nisso, porque nós vamos ver que imediatamente o rei de Jericó manda alguém ir lá na casa dela, porque sempre tem fofoqueiro, não é isso? Na igreja não tem, né? Aqui não tem fofoqueiro, tenho certeza disso. Mas em quase todo lugar que tem por aí, tem fofoqueiro. Tem não, né, Israel? Aqui não. Então, mas em todo lugar tem, né? Tem? Que é isso, pelo amor de Deus. Mas vamos pular essa parte. Lá em Jericó tinha. Aqui no Ministério Ágape não tem, mas Jericó tinha. Tinha fofoqueiro. E o fofoqueiro disse o quê? Foi logo correndo lá no rei de Jericó falar, ó, Raabe abrigou os caras lá na casa dela. Os espias, aqueles que vieram aqui espiar a terra. Então o rei mandou alguém lá. Mandou alguns dos seus homens de confiança, creio eu, ir lá na casa daquela mulher, para prender aqueles homens. E aí ela resolve o que, meu amado? Ela resolve se arriscar. Ela resolve dizer assim, não há mais ninguém aqui. Ela, ao fazer isso, ela colocou a vida dela em risco. Porque se o rei descobre que os homens estavam lá, ele não ia fazer carinho em Raabe, e nem dar ela uma capa, nem honra. Né? Imagina a morte que ia esperar ela, se ele descobre que ela tinha feito isso. Mas ela resolveu se arriscar. E sabe por quê? Porque ela tinha algo que eu e você precisamos ter em nosso coração em toda e qualquer batalha que nós venhamos enfrentar. E se chama fé. A Bíblia vai dizer lá na frente que Raabe tinha fé. Por isso que nós escolhemos a vida dessa mulher. Lá em Hebreus vai falar que ela tinha fé. E a fé dela mudou a vida dela e a vida de toda a família dela. Por isso ela se arriscou em nome do Senhor. Jesus disse isso aos seus discípulos, não é isso? Vocês vão ser perseguidos em meu nome, vão querer matar vocês, vão expulsar vocês, vão procurar fazer o mal a vocês de todas as formas. Mas tenham bom ânimo, continuem, porque vocês sabem que não existe outro caminho. E assim os discípulos fizeram e foram açoitados, foram presos. Eu estava lendo o livro de Atos ontem no trabalho, né, Israel? Naqueles minutinhos que sobra assim, né? Eu estava lendo, muito ocupado, naquele minutinho que sobra assim, eu estava lendo o livro de Atos, Alexandre. E que interessante, né? A perseguição ali do povo de Deus, que se dizia o povo de Deus aos apóstolos.
a Pedro, a João, toda hora eles eram presos, interroga eles, solta eles, interroga eles e prende eles porque eles estavam em guerra. Meu amado, se você está em guerra contra o pecado, prepare-se para sofrer perseguições. Mas como Israel falou aqui no momento de oferta, a promessa de Deus para nós é essa, a vida eterna. Essa é a promessa para mim e para você. Essa guerra já está vencida. Meus amados, então aquele ato de fé daquela mulher, ela acreditou que Deus, que o Senhor, Deus de Israel, era o Deus dos céus, o Deus da terra, e que ela tinha que fazer algo para ajudar aqueles homens. E ela deu escape aos homens de Deus. Ela deu escape àqueles 2 espias de Israel e eles saíram ilesos. E eles fizeram um acordo com ela. Ela pediu o quê? Eu quero que poupe a mim e a minha família e tudo o que eles têm. Mas nós vamos ver no decorrer da história que após as 7 voltas, 6 voltas, 6 dias, não é isso? Uma volta por dia em Jericó. No 7º dia, 7 voltas em Jericó, as muralhas caíram. As muralhas de Jericó ruíram. E aqueles homens apenas disseram para ela: ata esse fio escarlate na tua casa, porque vocês serão poupados. E meus amados, tem algo interessante nessa passagem da queda do muro, é que é o seguinte, a Bíblia diz, nós lemos aqui no versículo de número 15, que ela morava sobre o muro. Raabe morava sobre o muro. E a Bíblia vem dizer que quando o povo gritou, o muro ruiu. O muro ruiu, meus amados. Mas nós vamos ver que Josué manda os homens ir à casa de Raabe. Então, meus amados, nós podemos crer, pela interpretação aqui sistemática do texto, que a casa de Raabe permaneceu de pé, mesmo tendo um muro ruído. Porque se ela tivesse caído, ela teria morrido soterrada. Mas não foi o que aconteceu. Os homens foram até aquele lugar, pegaram ela, a família dela, tudo que eles tinham e levaram para então habitar junto com o povo de Israel, dando cumprimento à promessa que eles fizeram a ela. Meus amados, nós vamos ver então agora que aquela mulher que tinha tudo contra ela mesma, que estava com a sentença de morte dela decretada, ela ia morrer porque um povo estranho, um povo estrangeiro ia dominar a sua cidade, ia matar todo mundo. Ela agora passa a habitar com o povo de Deus. Meus amados, ela agora passa a ser uma bem-aventurada, porque ela salvou a ela e toda a sua família. Mas por quê? Porque ela teve fé. Em primeiro lugar, porque ela teve fé. Ela acreditou que Deus, que o Senhor era o Deus dos céus e o Deus da terra, que era o único que poderia dar salvação para ela, poderia dar escape para a vida dela. E muitas vezes eu e você estamos enfrentando crises, meu amado, em nossas vidas, e estamos buscando solução, buscando abrigo, buscando um final para aquela crise em outros lugares. Às vezes na nossa sabedoria, nos nossos recursos financeiros, às vezes em um amigo, quando na verdade nós devemos nos voltar para Deus, devemos nos voltar para o Senhor dos exércitos. Foi isso que aquela mulher fez. Ela reconheceu que só no Senhor haveria solução para a vida dela, e ela decidiu o quê? Se arriscar. E ela então, de uma mulher que já estava praticamente morta, porque toda a restante da cidade morreu, ela passou a habitar com o povo de Israel. Meus amados, e é essa a mensagem profética que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Às vezes existe algo na nossa vida que já morreu. Às vezes existe alguma área da nossa vida que já está morta. Tem pessoas que já se encontram com a sua vida financeira morta, falida. Como diz por aí, deve a Deus e o mundo. Não tem condições de se levantar. Existem pessoas que têm o seu relacionamento morto. Morto. Casamento. Tem pessoas que estão com seus filhos ainda mortos, porque estão vivendo para o mundo. Não é isso? A Bíblia diz que nós estamos mortos para o mundo e vivemos em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo ainda estão mortos para Deus. Às vezes um ente querido que nós estamos orando há tanto tempo e já até desistimos desse sonho, achamos que fulano não tem mais jeito, é a sentença de morte que foi decretada contra a nossa vida. Às vezes é no ministério. Quantas e quantas pessoas nós vemos ficarem paralisadas pelo caminho e nunca mais se erguem. Passam anos e anos e anos e a pessoa no mesmo lugar. Existem pessoas aqui que não estão mais aqui na igreja, por isso eu posso falar, mas que eu congreguei durante alguns anos aqui na igreja e eu não sabia que o camarada tocava violão, o camarada cantava, o camarada era do Ministério do Louvor.
Porque eu cheguei aqui, Alexandre, e anos foram passando e nunca vi, cara, nem louvar, nem abrir a boca para louvar. Sabe o que é isso? Morreu o ministério de Deus na vida daquela pessoa, deixou morrer algo que Deus deu. E hoje o Senhor está falando para mim e para você que se existe algo morto na nossa vida, assim como Ele fez na vida daquela mulher, Ele vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida hoje. Basta para isso você ter, em primeiro lugar, ter fé. Em segundo lugar, atitude. Atitude. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: a fé sem obras é morta. Engraçado, e o mesmo apóstolo Tiago, ele vai lembrar lá de Raabe. E ele vai dizer o seguinte: Raabe foi justificada pelas suas obras. Sabe por quê, meu amado? Porque ela pegou os homens, escondeu os homens e despistou os homens do rei que queriam matar aqueles homens e deu guarida a eles e depois deu a eles o escape. Ela agiu em prol do reino de Deus. Ela se arriscou em prol do reino de Deus. E pelas suas obras, ela foi justificada juntamente com a sua fé. E nós vamos ver o nome dela avançando aí na Bíblia Sagrada. Vamos ver em Hebreus, vamos ver o apóstolo Tiago, vamos ver em Mateus. Meus amados, e aí a crise nos leva a lutar. Se de repente aquela mulher estivesse na casa dela e batesse na casa dela um homem de Deus para anunciar que existia um Deus, ela negaria, ela não ouviria, ela não daria ouvidos. Mas como ela estava em meio a uma crise, ela resolveu abrir o seu coração. Ela sabia que alguma coisa ruim, ela já sabia o seguinte: a morte eu já tenho, agora eu vou correr atrás do quê? Da vida. A morte eu já tenho, eu sei que o povo que está lá vai vir aqui e vai arrebentar com tudo, mas eu sei, também sei o seguinte, ó, lá tem um Deus que abre o mar, e o povo passou em terra seca no meio do mar, e quando os egípcios vieram, o mar fechou e matou todo mundo. Eu sei que todo mundo fala desse Deus, então eu também quero ficar do lado desse Deus, eu não quero estar contra esse Deus. E ela fez o acordo que ia mudar a vida dela e a vida de toda a sua geração, ia marcar o nome dela em toda a história.